Olá, pessoal do canal, Missionária Elaine, aqui falando diretamente de Moçambique, África. Estou gravando essa segunda parte do meu testemunho, falando um pouco sobre o meu chamado para a missão transcultural. Estou em Moçambique há apenas 2 meses, trabalhando na missão. E hoje eu quero continuar falando um pouquinho para vocês, né, sobre a minha vinda para a África. No vídeo anterior eu falei que eu tive um sonho que o pastor chegava à igreja onde eu congregava e eu ficava com medo dele me mandar para a África. Mas olha como Deus faz as coisas, né? O pastor, o qual eu sonhei, né, alguns anos atrás, é o mesmo que me enviou para a missão aqui em Moçambique, que é o pastor Álvaro Reis, da Bahia, Santo Antônio de Jesus, presidente da Assembleia de Deus. E foi ele que me enviou. E foi com ele que eu tive um sonho que ele chegava na igreja, eu ficava com medo dele me mandar para a África. E foi exatamente ele que anos depois me enviou para a missão aqui em África. Eu louvo muito a Deus por este momento, né? Por tudo que eu tenho vivido aqui. Mas hoje, além de poder falar um pouquinho, né? Contar essa curiosidade que eu esqueci de falar no outro vídeo, mas também de poder hoje falar para vocês sobre o processo de sair mesmo, sabe? De você deixar a pátria, de você deixar sua família, de você deixar projetos e sonhos e oportunidades que você tinha para você poder se entregar completamente, né, ao chamado do Senhor, para você estar trabalhando na obra do Senhor, que não é um processo tão simples, né? Você tem que ter muita certeza do seu chamado em Deus, para que você tem que ter consciência, né? Ter a certeza de que foi o Senhor que lhe chamou para esta obra, para este tempo. Quando eu estava no Brasil, eu fiquei 1 ano esperando o visto sair. E nesse processo de espera, eu fui orando a Deus e eu sempre pedi ao Senhor para que Ele trabalhasse em mim essas questões emocionais, sabe? De estar distante da família, de deixar planos e projetos, para que quando eu dizia para Deus que quando eu saísse, quando Ele me permitisse sair do Brasil, vir para a África, que eu não ficasse apegada a nada, a nada que eu deixei no Brasil. Eu digo no sentido de não estar aqui em Moçambique, mas assim, naquele pensamento, meu Deus, eu tô aqui, mas eu não queria estar. Eu estou aqui, mas eu preferia estar no Brasil. Eu pedi para que Deus trabalhasse meu coração, que quando eu chegasse em Moçambique, eu amasse tanto esse lugar, amasse tanto esse povo, que suplisse, né, a ausência da família, a ausência dos amigos, a ausência do meu trabalho, que eu gostava muito. No Brasil, eu trabalhava com crianças com deficiência e eu amava demais o trabalho que eu fazia de todo o meu coração. E eu abri mão de tudo em prol do trabalho missionário, né, da obra do Senhor. Eu não me arrependo em nenhum momento. Minha adaptação aqui foi muito rápida. São apenas 2 meses aqui, mas parece que eu estou aqui há anos. Os outros missionários até comentam que minha adaptação aqui foi muito rápida. Aí, lógico que a gente tem, né, o choque cultural de algumas questões e tal, mas a minha adaptação aqui foi muito rápida. Mas voltando a falar sobre abrir mão, né? Quando eu estava no Brasil, no meu ano de espera, né, até o visto sair, eu ficava assim, eu fiz uma lista de coisas que eu queria trazer. E aí, fui fazendo aquela lista. Aí, eu ia conversando com os missionários que já estavam aqui. E aí, eles iam me instruindo, me falando algumas coisas. Alane, isso precisa, isso não precisa. Aí, eu ia arriscando da lista, tirava coisas, colocava coisas e tal. Mas, o verdadeiro impacto veio mesmo, foi quando o visto saiu. E aí, agora que é hora de você realmente abrir mão de verdade de tudo. O trabalho já não tinha mais, né? Eu já tinha passado as crianças que eu atendia para outro profissional.
Então, eu já não tinha mais o emprego, já trabalhava na Secretaria da Missão. E aí o visto saiu, eu comecei a arrumar a mala. E aí minha mãe via, era assim, eu colocava coisas, tirava coisas, colocava coisas, tirava coisas. E aí eu ficava assim, eu não quero deixar isso, eu não quero deixar essa roupa, eu não quero deixar esse sapato, eu quero levar esse objeto, eu quero levar esses livros, eu quero levar essa Bíblia. E aí, assim, eu ficava lá com aquele monte de coisa, eu quero levar esse liquidificador e tal. Aí fiquei organizando dessa forma. Aí todo dia, botava coisa na mala, tirava coisa da mala, botava, tirava, botava, tirava. E aí, quando estava na semana de viajar, eu realmente precisava arrumar a mala, pesar a mala, porque tem uns quilos, né, que a gente pode trazer. Aí eu mandei uma mensagem para uma missionária e disse assim: Nossa, que difícil, né? Arrumar mala para viajar. São tantas coisas que eu gostaria de levar. Aí foi muito interessante o que ela me disse. Ela disse assim: Lani, tem que queimar as carroças. Quando eu vim para a África, eu quis trazer tanta coisa e teve coisas que eu deixei guardadas no Brasil que eu nunca consegui trazer para a África, porque eu ficava com aquele sentimento de que eu ia lá, que eu ia buscar, que eu ia trazer. E ela já está há 10 anos aqui no continente africano e ela disse que nunca voltou para buscar. Ela disse assim: Lani, tem que queimar as carroças, tem que abrir mão do que for necessário. E eu chorei muito quando ela me disse isso. E aí ela também disse assim para mim: venha preparada para conhecer Deus como você nunca conheceu. E ela estava muito certa. E quando ela me falou aquilo, eu chorei muito. E aí eu comecei a conseguir abrir mão das coisas que eu queria trazer. E que assim, eu fui abrindo mão das coisas que eu queria trazer, mas assim, com o coração chorando. Mas Deus, Ele é um pai fiel. Deus, Ele é o melhor patrão. Ele não deve nada para ninguém. Eu viajei com apenas umas 5 peças de roupa pra carregar. Aí eu trouxe alguns sapatos, eu trouxe eletrodomésticos que era necessário trazer para usar aqui por conta da qualidade, né? Que aqui quebra muito fácil. E aí eu trouxe pouca coisa, muito pouca coisa. Mas Deus, ele tinha reservado uma surpresa para mim aqui e eu fico impressionada de como Deus trabalha. Então eu vim quase sem roupa nenhuma. Na casa onde eu moro atualmente vivia uma missionária e ela foi para o Brasil. E aí quando ela voltou, ela não veio mais para Moçambique. Ela ficou na África do Sul. E aí, o que aconteceu? Olha como Deus faz. Deus é Deus de surpresas. E aí, quando eu estava no Brasil, ela entrou em contato comigo. Ela sabia que eu ia morar na casa em que ela morava. Aí ela disse assim: Olha, Lani, quando você chegar lá, o guarda-roupa tem umas roupas minhas lá. Mas assim, tem roupas até que eu nunca usei. Você pode usar tudo que você quiser. Não tem problema, não tenho nenhum problema em dividir roupa e tal. Você pode usar as roupas que estão no guarda-roupa. Eu disse: está certo. Eu imaginava que seria assim algumas peças de roupa, porque pensei que ela teria levado, tá, as coisas dela. Quando eu cheguei em Moçambique, gente, que eu abri o guarda-roupa, era muita, 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 muita roupa. E aí depois ela disse assim: Lani, eu não vou voltar mais para Moçambique. Você pode ficar com todas as minhas roupas. São duas, eu consegui encher duas malas grandes, uma mala pequena, só com as roupas que ela deixou. Aí escolhi as roupas que eu queria. Outra missionária também escolheu as roupas que ela queria. E ainda tem roupas para doar. E aí depois eu entendi. Eu disse: Deus, Ele prepara todas as coisas. E Ele é um pai fiel, cuidadoso, zeloso. A gente nunca deve ter medo de abrir mão das coisas. Eu aprendi isso, porque Deus, Ele está no controle de tudo.
A partir do momento que você se entrega completamente para a missão, nós conseguimos contemplar o cuidado de Deus em todas as coisas. É um dos testemunhos que eu tenho para contar. Eu saí do Brasil quase sem roupa, mas Deus tinha um guarda-roupa aqui cheio de roupa, tanto para mim quanto para doar para outras pessoas, porque o Senhor, Ele prepara tudo. E outra questão muito interessante aqui em Moçambique, eu até gravei um vídeo recente e postei na outra rede social, que é falando sobre... Eu tenho um problema muito sério de rinite, tenho uma alergia a mofo, a poeira. Quem conhece aqui em Chimoio, Moçambique, sabe. A poeira daqui, gente, é uma coisa assim, que você fica impressionado, porque roupa que a gente só usa uma vez. Sabe no Brasil quando a gente diz assim, eu vou usar essa roupa aqui e depois eu consigo repetir de novo, né? Tal, calça jeans e tal, que a gente tem o costume de repetir no Brasil. Aqui isso não rola, não acontece. Você usou uma roupa, a poeira que ela gruda em você de uma forma que é a roupa que você só veste uma vez, vestiu, lavou. E quando você lava a roupa, parece que você pegou a roupa e passou na lama, porque sai uma água avermelhada, barrenta, porque aqui é um barro solto, vermelho, é muita poeira. E eu tenho esse problema de alergia. E quando eu cheguei aqui, que eu vi tanta poeira, eu disse, meu Deus, isso não tem a menor chance de dar certo. E minha mãe dizia no Brasil, leva remédio de alergia, leva remédio e tal. Eu trouxe remédio, mas o Senhor me surpreendeu. Na primeira semana, as primeiras semanas eu tossia muito, eu tossi tanto que eu senti dor nas costas e eu comecei a ficar preocupada. Eu disse, meu Deus, minhas costas estavam doendo porque eu estava tossindo demais. A poeira aqui era uma coisa assim, absurda. Aí eu fiquei muito preocupada. E aí eu até falei com uma amiga enfermeira no Brasil, que eu tava tossindo muito. Aí ela me disse, toma antialérgico por tantos dias que você vai melhorar. E aí eu tomei o antialérgico, depois eu parei o antialérgico e não tossi mais. E a poeira aqui é muito, muito intensa. E eu vi o cuidado de Deus com a minha vida. E eu louvo ao Senhor por isso, né? Porque por Ele estar cuidando da minha saúde aqui em Moçambique. E eu parei de tossir, reduzi o remédio de alergia, não tomei mais. E eu estou bem. A temperatura aqui é uma coisa incrível. Que tem dia que faz 37, 36 graus. Aí depois a temperatura faz um frio que teve um dia que eu fui trabalhar com 3 blusas, mais um casaco. 3 blusas de manga comprida, mais um casaco. Então, a temperatura aqui varia bastante. E para quem tem rinite, sabe o quanto que isso é ruim. Mas é isso, pessoal. Estamos chegando ao final de mais um vídeo. Quero lhe pedir que se inscreva no meu canal, curta, comente, compartilhe, me ajude a monetizar esse canal e a me manter aqui na missão em Moçambique, certo? Conto com o vosso apoio, com vossas orações e não tenha medo. Se você está assistindo esse vídeo e você tem um desejo de trabalhar, de dedicar um tempo da sua vida para a obra missionária, não tenha medo. Deus, Ele é um patrão fiel, Ele cuida de tudo e Ele está no controle de todas as coisas, não tenha medo. Se você tem desejo, entregue-se à missão transcultural ou à missão local. Seja um instrumento de bênção nas mãos do Senhor, para alcançar os povos não alcançados. Amém? Que Deus abençoe e até o próximo vídeo.